esperava. Porém, o técnico Tite já trabalha com alguns ajustes para o próximo jogo da Libertadores e também para a segunda partida diante do Nova Iguaçu. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né? Para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. O time se apresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o Carioca. A tendência é que o treinador escale a mesma equipe que já tem sido a titular do rubro-negro, com Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo em campo. Por enquanto, a dúvida deve ser por conta de Varela, que deixou o gramado machucado. O Flamengo quer manter a defesa sólida, que acabou sofrendo um gol no jogo pela Libertadores. O goleiro Rossi havia ficado 1.134 minutos sem tomar gol e, sob o comando de Tite, ainda não havia sido vazado em jogos oficiais. Agora o time terá uma sequência de jogos já contando a final do Carioca, mais uma partida de Libertadores e Brasileirão para tentar continuar e provar que esse ano quer brigar por títulos. Muito bem, Vene. E aí, agora o Flamengo... O Flamengo vem... Olha ele aí, ó. Mirando mesmo o Campeonato Carioca. Gente, eu tenho essa figurinha, eu adoro essa figurinha. Vem mirando o Campeonato Carioca, um título aí que a diretoria está ansiosa, porque a temporada passada foi uma temporada melancólica para o Flamengo, vergonhosa, e vai voltar a gritar é campeão. Eu não acredito no Nova Iguaçu revertendo o placar. Discordo de quem diz que o Flamengo deveria priorizar a final do Campeonato Carioca. Acho que não. Acho que o Tite, a comissão técnica, a diretoria, quem tiver envolvido nessa escolha aí, era para ter priorizado o início da Libertadores. Estamos falando de uma competição extremamente importante e o Flamengo já tinha vencido por 3-0 no jogo de ida. Aí agora bota um time titular diante de um jogo que está praticamente vencido. Nem sei se os jogadores do Nova Iguaçu pensam em reverter o placar. É algo extremamente difícil para o Nova Iguaçu. Então o Flamengo no domingo tem o Nova Iguaçu, vai voltar a gritar é campeão, mas eu acho que o foco tem que ser o início da Libertadores. Você, ô Pedrosa, mas olha como a situação é delicada, né? Porque a gente sabe a qualidade do Flamengo e o potencial em vencer o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu também não chegou na final porque comprou a vaga ali. Se você não dá uma atenção para aquele jogo, você se embanana. Só que também o Flamengo ficou entre uma final, no meio dessa final, um jogo de altitude de estreia na Libertadores. E que não performou bem. E nós trouxemos isso aqui ontem, todos os detalhes e nas nossas opiniões em relação ao que foi a altitude, o que foram escolhas do Tite, o que foram bons ou maus desempenhos dos jogadores. Mas é uma situação muito delicada, porque não dá também para desprezar um carioca, não porque você está preocupado naquele título, porque aquilo é uma panela de pressão. Mas aí eu vou abrir o debate aqui para outro âmbito, que é o calendário da CBF. É um absurdo os times brasileiros terem que jogar uma partida de Libertadores de fase de grupos, a maior competição do continente, entre finais de estaduais. O Grêmio foi enfrentar o The Strongest com o time B, porque tem uma final de estadual nesse Palmeiras momento. Ontem, praticamente. O Palmeiras a mesma coisa. Aí você vai pegar outros times, a mesma coisa. Poucos são os times que realmente jogaram com o time completo. Por quê? Porque aqui no Brasil, os estaduais, eu já falei isso aqui, eles servem para, demitir técnico, se você ganhar, não fez mais que sua obrigação, e se você não ganhar, é panela de pressão. Então, a CBF, junto com as federações dos estaduais, elas deveriam criar um calendário que priorize a Libertadores. E não priorizem um título que, vamos ser sinceros, é muito menor do que uma Libertadores. Se o Flamengo for campeão pro Carioca, sabe quanto é que ele ganha de dinheiro? Nada. Zero. Se o Flamengo ficar fora da fase de grupos da Libertadores, quanto que ele perde de dinheiro? Prejuízo absurdo. Então, assim, eu acho que o movimento é muito maior do que apenas pensar, o Tite fez certo, o Tite não fez certo. Esse é um problema da CBF com as federações. É um absurdo os times brasileiros entrarem na Libertadores tendo que disputar finais entre esses jogos. Ainda mais quando você vê altitude, quando você vê equipes que hoje, pela lógica do cenário da Libertadores, eles enfrentam os times brasileiros com sangue nos olhos, porque sabem que são os times a se bater, porque sabem que é o melhor mercado também dentro do futebol sul-americano. Então você, como jogador, você quer se mostrar dentro desse mercado para você vir para cá e jogar no Brasil. Então, cara, são muitos fatores aí. Eu entendo que o Flamengo liquidou a fatura, mas liquidou a fatura a ponto de quê? O Léo Pereira não jogou.
no jogo da Libertadores, por exemplo. Era um cara que poderia ser extremamente diferencial para a parte defensiva, como vem sendo durante a temporada inteira. Entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. Eu acho que priorizar o Carioca nunca é o ideal, mas ao mesmo tempo, acho que não é só um problema do Flamengo. É um problema da CBF e das federações. Eu concordo com tudo que você disse, mas o Flamengo conseguiu liquidar no jogo de ida. Porque o cenário do Flamengo hoje é totalmente diferente do cenário do Grêmio, do Palmeiras. Sim. Então, o Flamengo ele poderia fazer o contrário que esses clubes fizeram. Concordo. Poderia, mas eu concordo com você que o debate tem que ser esse. Vamos dizer, Vene, que fosse o Vasco na final. O Flamengo poderia fazer isso? Não, mas aí é diferente. Tudo depende do jogo de ida. Mas o que eu digo é, o calendário, se você pega um time Não, forte... eu concordo. O calendário te atrapalha. O calendário é péssimo. O calendário te atrapalha. Embora os dirigentes tenham assinado esse calendário, né? Não é só da CBF. O Thor era ele mesmo? O Thor era... Era? Era ele. Era ele. Vamos lá, Era agora ele. uma notícia... Eu posso só falar rápido do Gabigol? Rápido. Rapidinho, pode Porque falar. os advogados do Gabigol entraram com efeito suspensivo, só que a resposta desse efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Vai ser entre 3 e 4 semanas. Ou seja, em abril não tem Gabigol com a camisa do Flamengo, nem no Ninho do Urubu. Muito bem, tá aí a notícia de Vene Casagrande sobre Gabigol. Galera, muita gente me mandando mensagem nas outras redes sociais. Eu vejo comentários aqui no YouTube também perguntando sobre Di Maria e Neymar. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar falando de notícia dos outros. Beleza, cada um tem sua informação. Mas de um tempo pra cá, eu tô vendo muita gente, na minha opinião, tentando ganhar engajamento em cima da torcida do Flamengo. E nem digo jornalista brasileiro não, tá? É lá de fora, que fica em Portugal. No dia 1º de abril, falou do Neymar, em nenhum momento disse se era brincadeira do dia da mentira ou não. Falou do Neymar, o negócio viralizou e muita gente achou que era verdade. Recentemente falou do Di Maria, como se o Flamengo estivesse negociando a contratação do jogador, que está no Benfica. Galera, eu vou falar aquilo que eu sei. Não procede nada disso, não tem nenhuma negociação em andamento, muito pelo contrário, são 2 jogadores que custam muito caro atualmente, são caros. O Neymar está até lesionado, está ainda se recuperando de um problema no joelho. A imprensa de Santos, que faz o dia a dia de Santos, diz que ele vai para o Santos em 2025. Então, assim, gente, na boa, não dá para ficar acreditando em tudo que se lê por aí. Eu não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade, que tudo que eu falo é o certo, é o correto. Mas eu acho que tem que ter um pouco de filtro naquilo que você lê e acompanha sobre o seu determinado clube. Se você for parar e analisar, hoje é praticamente impossível o Flamengo contratar Di Maria e Neymar juntos. É o quê? Pacotão isso? Pacotão? E aí põe em risco a saúde financeira e responsabilidade financeira? Nos bastidores do Flamengo está um pé de guerra danado envolvendo o futuro do Gabigol, gente. Estamos falando de um ídolo. Repito, para muitos, o 2º maior ídolo da história do clube. E aí vem gente falar que o Flamengo está contratando o Di Maria, que o Flamengo está contratando o Neymar. Gente, é falta de respeito, é falta de respeito com os leitores, com os torcedores. Você mexe com a emoção de muita gente. E no caso da torcida do Flamengo, é muita gente. Então, cuidado ao ler, ao ouvir determinadas notícias. Vocês precisam filtrar certas coisas, porque senão vocês vão sempre cair nessas fake news. E eu falo, hoje, Flamengo negociando com o Neymar, Flamengo negociando com o Di Maria, é fake news, gente. Pelo amor de Deus, não dá para acreditar em tudo. Em cima disso, o Flamengo se reapresentou hoje, iniciou a preparação, e o De La Cruz, que foi a ausência, até mesmo no banco de reservas, no jogo de terça-feira pela Libertadores, por conta de um quadro de febre, enfim, ele não tinha condições de jogo. Ele treinou hoje normalmente na reapresentação e eu acredito que ele fique à disposição do técnico Tite. Outro jogador que saiu por questões físicas do jogo de terça foi o Varela. E aí muita gente me questionando se ele se machucou ou não. Galera, ele não se machucou. Ele pediu para sair por conta de câimbras. Ele não está lesionado.